O povo de Israel no Antigo Testamento, eles foram constituídos por 12 tribos, como nós conhecemos os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel. Foi assim que o povo cresceu. Se você perguntasse para um judeu, para um hebreu, ele iria te dizer a tribo a qual ele pertencia, porque mesmo depois de muito tempo, eles ainda conseguiam dizer, o pai dizia para o filho assim: olha, você é da tribo de José, e ele sabia que ele fazia parte daquela tribo. Isso era muito importante, essa descendência de família, porque também cada tribo tinha uma função diferente e uma vivência diferente, né? Nós temos, por exemplo, José, esposo de Maria, né, que foi importante definir a tribo a qual ele pertencia, porque Jesus precisava ser filho de Davi para ser o Messias. Mas por que eu estou lhes contando isso? Porque para Jesus fazer a escolha de 12 apóstolos, e 12, esse número é muito simbólico nas Sagradas Escrituras, ele está justamente dizendo assim: olha, escolho 12 apóstolos, porque eles serão o fundamento de uma nova geração, que hoje nós conhecemos como os cristãos. Esses 12 são o fundamento, e por isso Jesus escolhe propriamente 12 pessoas para os seguir. Depois nós sabemos que pela história, eles tinham, antes da ressurreição de Cristo, uma missão própria. Qual era a missão desses 12 apóstolos antes da ressurreição? Era ir de 2 a 2 às cidades, pregar o evangelho, e era isso, era anunciar aquilo que Jesus estava dizendo a eles, e se não fossem bem recebidos, até podiam bater a poeira dos pés, porque a missão deles justamente era essa, era de dizer às outras pessoas o que é que esse Cristo estava dizendo a eles. E assim eles fazem, mas após a ressurreição de Cristo, nós sabemos que é novamente dado a eles uma nova função, que era liderar a igreja nascente, que era ser chefes da igreja que nascia, constituída pelo fundamento desses 12 apóstolos, que depois São João vai nos contar no Apocalipse, em que no céu havia lá 12 alicerces, que significam justamente os 12 apóstolos, dos quais se fundamentam a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, isso nos deixa uma coisa muito clara: esses 12, como as 12 tribos de Israel, são um grupo fechado. E quando eu digo fechado, até mesmo São Paulo, que se reconhece um apóstolo tardio, instituído por Cristo, que nós poderíamos dizer até que é o 13º apóstolo, mas a Bíblia faz questão de não dizer, e mesmo São Paulo de não dizer isso. São Paulo diz, quando ele vai fazer referência, ele vai referência aos 12 apóstolos, o mesmo São Paulo, lá em Coríntios 15, ele diz, olha, eu vim como apóstolo, mas como um abortivo, como um último nesse meio. Judas Iscariotes, que nós sabemos, traiu Jesus, e depois logo foi substituído por Matias, como nós encontramos nos primeiros capítulos do livro do Atos dos Apóstolos. E os apóstolos discerniram que era importante escolher Matias para fechar o grupo dos 12. Por que o padre insiste nisso? Porque Jesus escolheu propriamente 12 com uma missão própria, da qual nenhum de nós podemos nos arrogar esse título de apóstolo. Apóstolos existem 12. Hoje nós temos os bispos na Igreja Católica, que são sucessores dos apóstolos, e por isso mesmo são chamados de bispos. Assim como lá, se nós lermos em 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo, também no livro de Tito, nós vamos ver propriamente essa organização pastoral e os primeiros líderes da igreja sendo chamados de bispos e não de apóstolos. Isso está fundamentado na Sagrada Escritura. Por quê? Porque a eles foi dada uma missão especial de ser o alicerce da igreja, o fundamento da igreja. Ninguém pode se arrogar ao título de apóstolo. Quando se diz que é apóstolo, como muitos que vocês conhecem por aí, está
indo contra o que está nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras não deixam margem para que outros apóstolos fossem escolhidos. Porque o que significa apóstolo? Alguém que foi escolhido pessoalmente por Jesus Cristo, vivo na terra e presente, que conheceu Cristo, humano, face a face, o qual nenhum de nós teve essa oportunidade de ter ou de ser. Por isso apóstolos, e por isso a igreja é fundamentada sobre os 12 apóstolos. E é interessante, há uma tradição da igreja que diz que quando você, por exemplo, na minha cabeça, um bispo colocou a mão quando ele me ordenou. E se você for olhando na cabeça do bispo que me ordenou, foi um outro bispo que colocou a mão, e um outro bispo, e assim sucessivamente você chegará ao fundamento de um dos 12, que colocaram a mão e foram ordenando os bispos. Então existe uma sucessão que se encadeia na igreja. Claro que isso é tradicional e nem é tão importante assim, mas o mais importante mesmo é dizer que a igreja permanece fundamentada numa comunhão de apóstolos escolhidos por Cristo, e foi dali que a igreja nasceu. Foi dali que os bispos nasceram, e que continua até hoje, desde os inícios da igreja, quando Jesus Cristo ressuscitou e foi para o céu. Ouso dizer a vocês que Lutero a ele não foi dada a graça de ser apóstolo. E Lutero, vocês sabem, foi um dos fundadores, foi quem impulsionou o protestantismo. Então existe uma quebra. O padre não está querendo acusar ninguém, mas está dizendo que existiu uma quebra na sucessão apostólica. Existiu, fizeram uma quebra, fundaram outras igrejas, fizeram de uma outra maneira. E também não estou querendo dizer que a igreja por isso é santa, e ela nos seus membros, porque ela é santa no fundamento, porque segue o fundamento de Jesus Cristo, assim como ele fez o que está nas Escrituras. Não estou dizendo que as pessoas, nós que compomos a igreja, somos os melhores, os mais santos, né? Em outras igrejas evangélicas você pode encontrar gente mais santa do que nós. Isso é bem verdade, mas isso é um segmento pessoal. O padre está dizendo do segmento tradicional da igreja, do segmento histórico da igreja. Isso ninguém pode negar. A igreja nasceu e sobrevive desde Jesus Cristo. Há muitos que dizem que a igreja vai sucumbir ou acabar, pode ficar até em um membro. Em um dos determinados séculos da igreja, ficaram 3 bispos, somente 3 bispos, Basílio e Gregório de Nissa e Gregório de Cesareia. Ficaram fiéis à doutrina da igreja, 3 bispos. E desses 3 bispos, os outros todos se converteram ao arianismo, que era uma heresia da época. Desses 3 bispos nós somos sustentados até hoje. Houve épocas na igreja em que teve 3 papas ao mesmo tempo. A África, por exemplo, elegeu um papa para si, mas era um antipapa. Como aconteceu na França, também se elegeu um papa para si. E foi bem nesse período que se ficaram 3 papas, mas existia um que era verdadeiro, e esse sobrevive até hoje. Esses outros, infelizmente, essa sucessão não sobreviveu. Há muitos, nós precisamos ter cuidado. Na igreja, o caminho da igreja é a humildade. Por isso, arrogar títulos a si, ou conceder a si mesmo título, isso é muito perigoso. O padre chegou até aqui porque estudou 12 anos, foi avaliado, e de repente a igreja disse assim: nós vamos ordenar esse menino. E foi decisão da igreja, e não foi decisão minha não, foi decisão da igreja. Então alguém que fecha uma porta de um boteco, constrói uma igreja no boteco, e depois se chama de apóstolo, eu acho que seria bom tomar cuidado. Na minha percepção pessoal, eu tomaria cuidado com isso. Agora, cada um sabe da sua vida como é o que segue e o que não segue. Mas eu prefiro acreditar em fundamentos mais sólidos do que fundamentos rasos, ou coisas sem fundamento. Estou aqui porque acredito num fundamento, numa coisa de raiz mesmo. E não porque
um dia levantei da cama e disse assim: agora eu vou ser um padre. Não fiz isso. Segui uma ordem tradicional. Acho que essas coisas é importante. Eu vejo um filho, quando segue uma ordem tradicional do seu pai e da sua mãe, tem muito mais chance de dar certo na vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.